Eu queria brevemente fazer um registro que penso da maior importância para o povo acreano, para todos nós, para a nossa história. Hoje é dia 6 de agosto, e exatamente nesse dia, 113 anos atrás, Plácido de Castro, um gaúcho que nos ajudou a fazer do Acre um estado brasileiro, iniciava a Revolução Acreana, na cidade de Chapuri. É importante ressaltar que o movimento chamado de Revolução Acreana afligiu os altos rios acreanos, havia sido iniciado 3 anos antes, quando, ao tentar dominar definitivamente os vales do Acre, do Iaco e do Purus, as autoridades bolivianas haviam causado profundo descontentamento na população brasileira que habitava a região, porque, no fundo, aqueles rios todos eram habitados por brasileiros, especialmente nordestinos, que trabalhavam na extração da borracha. E a borracha, exatamente naquele período, era o terceiro produto na exportação brasileira e, obviamente, era o grande contribuidor na arrecadação, toda ela feita no estado do Amazonas e do Pará. E, com isso, tínhamos, então, ali o início do crescimento da cidade de Belém, da cidade de Manaus, o apogeu de uma economia que vinha junto com a Revolução Industrial. E o Acre era o maior produtor de borracha. A ocupação se dava dentro do território brasileiro e se estendia também, é bom que se registre, no território boliviano. Como todos os rios nascem no Peru, na Bolívia e correm para dentro do Brasil, naturalmente a ocupação se dava a partir de Belém, de Manaus, subindo o Amazonas e seus afluentes, especialmente no rio Acre, no Iaco, no Purus e também no rio Juruá. E exatamente essa exploração econômica, essa ocupação que gerou o conflito territorial com a Bolívia. Por isso, em 1º de maio de 1899, foi deflagrada a primeira insurreição acreana, quando foram expulsos de Porto Alonso, hoje Porto Acre, próximo de Rio Branco, local escolhido para instalar a alfândega boliviana. O governo boliviano resolveu instalar uma aduana, uma alfândega, e cobrar pela exploração da borracha, pela exploração da floresta feita pelos brasileiros. E esse foi o ponto que gerou, então, a causa e a origem do conflito. E a primeira insurreição, então, foi em 1º de maio de 1899, e o local escolhido foi exatamente o local da alfândega boliviana. Todos os bolivianos que dali cobravam impostos sobre a borracha e tentavam instalar um sistema de governo compatível com a posse legal boliviana sobre a região foram dominados. Poucos meses depois, os revolucionários decidiram avançar mais em seu movimento, já que o governo federal brasileiro continuava reconhecendo a posse do território por parte da Bolívia. Para tanto, em 14 de julho de 1899, foi proclamado o Estado Independente do Acre pelo espanhol Luís Galvez e foi, assim, aclamado como seu presidente. É um espanhol que é parte hoje da nossa história. Com isso, os habitantes do Acre pretendiam tornar a região um território litigioso, o que provocaria, inevitavelmente, a revisão da posição oficial do governo federal. Porém, essa tentativa foi infrutífera e as Forças Armadas brasileiras dirigiram-se para o Acre para depor Luís Galvez, o chefe do Estado Independente do Acre, e devolver o território para a Bolívia. É preciso lembrar também que a República Brasileira, por fim do século passado, não era nenhum primor de desenvolvimento ou de integração dos diversos estados. Tanto assim que o governo do estado do Amazonas, insatisfeito com a posição do governo federal,
que só beneficiaria e só beneficiava os cafeicultores do Sul, resolveu financiar uma nova expedição. Então, o próprio governo do estado do Amazonas, que era o grande beneficiário da arrecadação de impostos que a borracha gerava, e resolveu financiar a expedição revolucionária ao Acre, para o que contou com o apoio de diversos proprietários que haviam participado dos eventos anteriores. Porém, essa nova investida, chamada Expedição dos Poetas, fracassou. Era um movimento feito a partir de intelectuais, de poetas, e, obviamente, não logrou êxito. Mais uma vez, o Acre ficava sob o domínio total da Bolívia. Foi quando chegou a notícia de que haviam sido concluídas as negociações entre um sindicato formado por capitalistas ingleses e norte-americanos e o governo boliviano, o Bolivian Syndicate, que iria arrendar e explorar as terras acreanas. Então, isso foi a base desse novo movimento conhecido como Revolução Acreana, liderado por Plácido de Castro. E, curiosamente, Plácido de Castro, convidado para comandar a campanha militar, já que possuía experiência anterior, não queria começar a campanha por Chapuri, mas sim por Porto Alonso. Mas foi convencido do contrário pelos líderes da Revolução, especialmente Joaquim Vitor e Rodrigo de Carvalho. Do mesmo modo, Plácido de Castro pretendia deflagrar um movimento, não no dia 6 de agosto, que é a data de hoje, há 113 anos atrás, mas no dia 14 de julho, mesma data escolhida por Galvez para fazer e declarar a proclamação do Estado Independente do Acre. 3 anos antes, né? Como falei ainda há pouco. Porém, o atraso na chegada das armas que foram fornecidas pelo governo do Amazonas levou ao adiamento da iniciativa. Foi escolhida, então, a data comemorativa também pelo simbolismo da independência da Bolívia, que é hoje, também dia 6 de agosto. No dia marcado, antes do raiar do sol, Plácido de Castro, à frente de seu pelotão de seringueiros, postados estrategicamente em frente das 3 casas que serviam como abrigo às forças bolivianas, acordou o comandante, Dom Juan de Dios, que, atordoado, pensou tratar-se do início das festas que celebrariam naquele ano a data da independência da Bolívia, e falou que era muito cedo para a festa. E o que Plácido de Castro respondeu: não é festa, senhor intendente, é a revolução. Começou assim, eu já concluo, começou assim, sem o disparo de nenhum tiro, a fase mais sangrenta e heróica da Revolução Acreana. Isso ocorreu há 113 anos atrás, e faço aqui o registro e faço constar nos anais do Senado Federal aquele período memorável e aquela data memorável do dia 6 de agosto, onde, a partir dali, se consolidou o Acre como parte do território brasileiro. Mais do que conseguir manter sua cidadania nacional, os revolucionários criaram uma nova identidade. Foi a partir da Revolução Acreana que aqueles brasileiros tornaram-se acreanos e passaram a defender essa condição ao longo dos 100 anos posteriores. Eu queria dizer que tive o privilégio de, como governador, celebrar os 100 anos da Revolução Acreana. Tem um quadro no Palácio Rio Branco, pintado pelo artista plástico acreano falecido recentemente, Sansão Pereira, que reproduz, talvez o maior óleo sobre tela no Brasil, uma das batalhas dessa revolução. Então fica aqui o registro, o cumprimento a esse povo do meu estado por essa história singular, que foi solucionada não pelo uso das armas, da força, mas pela engenhosidade da diplomacia brasileira. E o caso do Acre se transformou, talvez, num caso pedagógico de como é possível encontrar soluções para conflitos que parecem não tê-las. Barão do Rio Branco construiu, apesar das dificuldades de acesso a dados, informações, ao que dispomos hoje, construiu um acordo, o famoso Tratado de Petrópolis,
e, com isso, o Acre passou a fazer parte do território brasileiro, no entendimento com o povo irmão boliviano. Então, faço aqui o registro, aproveito para saudar os irmãos bolivianos pela passagem de sua data de independência, 6 de agosto, e, em nome do povo do Acre, deixar registrado aqui nos anais do Senado a celebração dos 113 anos da Revolução Acreana, do início da Revolução Acreana, que nos permitiu, liderada por Plácido de Castro e os heróis seringueiros, nos permitiu fazer parte do Brasil e sermos cidadãos brasileiros e parte do território brasileiro. Muito obrigado, senhora presidenta.